noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Terminou 0-0 o jogo do Brasil com a Bolívia. Invadiu a Voz do Brasil e tal, mas no rádio a gente acompanhava até chegar aqui na Ubra com uma tranqueira infernal na BR-116. Mas, já com o Sérgio Vasques, com o professor Enio Kaufmann, com o Maurício Freitas aqui, vamos aproveitar para recuperar o tempo perdido. Copa do ano que vem, né? Já classificados Brasil, Rússia, Irã, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha e Inglaterra. Quer dizer, havia 8 já classificados até a rodada começar e agora temos mais 2. Brasil, Rússia, Irã, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha e Inglaterra. E hoje teremos mais, quem sabe até 2 classificados na América do Sul. Que hoje ainda podem confirmar vaga o Uruguai, que já está jogando, e a Colômbia. Quer dizer, poderemos ter pelo menos 12 classificados ainda nesta quinta-feira. Inglaterra confirma o amistoso e Tite terá o primeiro duelo contra europeus no dia 14 de novembro em Londres, no estádio de Wembley. Thiago Silva sofreu uma lesão na coxa e vira dúvida para Brasil e Chile, jogo que interessa diretamente para a Argentina, além do próprio Chile. Quer dizer, não é decisão para os brasileiros, mas é uma múltipla decisão esta partida Brasil e Chile em São Paulo, quando o Tite já confirmou que o goleiro vai ser o Ederson e não o Alisson. O Brasil que jogou: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alexandro, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar, com Gabriel Jesus. Daqui a pouco a gente dá também as modificações. Além de Brasil e Chile, já estão jogando Venezuela e Uruguai. Quanto é que é? 0-0, 2 minutos do segundo tempo. Isso aí não garante o Uruguai ainda, né? Não. Vai precisar de pelo menos mais um pontinho. O jogo já está no início do segundo tempo. Argentina e Peru, 8h30. O Peru é o 4º colocado, ganha nos critérios da Argentina, que neste momento estaria na condição de repescagem. Chile e Equador. O Equador tem ínfimas possibilidades, o Chile também reduziu muito suas chances. Colômbia e Paraguai é outro jogo decisivo. Ramiro não participou do treino da tarde no Grêmio. Volante realiza exames de imagens para verificar uma possível lesão na coxa esquerda, mais um problema que tem o técnico Renato. Não para o jogo contra o Cruzeiro, não para o jogo contra o Curitiba, não para o jogo contra o Corinthians, mas para a partida, nem contra o Palmeiras, que o Grêmio deve jogar com reservas, mas sim para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que é daqui 20 dias. O Grêmio tem um problema que é meio que definitivo, segundo disse hoje o Dr. Saul Berdichevski. Michel, em princípio só para a segunda partida. Tem algum probleminha com o Luan, mas o mais grave de tudo é a lesão do Douglas. Esse está fora do ano, teve nova lesão no ligamento, para outra cirurgia na segunda-feira, fora da temporada, mas já não se esperava que pudesse jogar mais do que 1 ou 2 partidas. No Inter, Danilo Fernandes, com dores no joelho esquerdo, deixou o treino colorado mais cedo. Caso Danilo não tenha condições, Marcelo Lomba será o titular colorado na partida de segunda-feira à noite contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio. Rodrigo Dourado teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda. Volante vai desfalcar o Inter por 3 semanas. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e abordamos tudo isso com bastante vagar na sequência. Já voltamos. Muito bem, agora com vagar. Claro. É que eu queria passar uma ideia de todo o noticiário, como atrasou um pouquinho o começo do programa por culpa minha, em função do trânsito. Não. Eu queria passar todos os classificados, queria dizer como o Brasil jogou e tal, mais problemas de lesão no Grêmio, o Internacional também podendo perder o seu goleiro, e eu queria dar uma acelerada. Olha aqui, ó, o Thiago Silva saiu lesionado, entrou o Marquinhos, Fernandinho, que eu não vejo bola para estar na seleção, entrou no lugar do Paulinho, eu acho que tem que jogar aqui é o Hernanes, depois vou ver a opinião de vocês, e o William entrou no lugar do Felipe Coutinho, me lembra muito a substituição parreiriana. Carlos Alberto Parreira. 2 de cada posição. É sempre a mesma coisa.
Sai o titular e entra o Sabe reserva. quem é que ele vai convocar para o lugar do... que eu acho que vai ser cortado o Thiago Silva. Sabe quem é que ele vai convocar, né? Jeromel? Rodrigo Caio? Será? Ou o Gil? Rodrigo Vamos falar o Gil da China. Rodrigo Caio, o jogo em São Paulo. Vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Luan. Não, mas é que ele convocou só o Luan. Pois Já é, tem um monte de paulista. mas lá ele vai convocar o Pra que Rodrigo tirar Caio. o Gil da China pra ser reserva? Claro, Deixa o vai. Rodrigo Caio, só Não, mas sai o do CT. Jeromel, Deixa o Jeromel quieto, eu o acho que Jeromel ele tá vai... voltando da televisão. Eu acho que... Não, deixa o Eu acho Jeromel que ele vai quieto. dar uma demagogia amiga. Não, Não que ele goste, porque... não, O Jeromel mas- tá voltando de lesão. Deixa o Jeromel quieto, rapaz. Deixa o Jeromel aqui, nós um jogo dia 25, vai lá fazer o quê? Não vai treinar, não vai fazer nada. Ué, mas... Não faz nada. O Luan tava bem. Defender a pátria é ruim? Não, defender a pátria. Manda o exército então, rapaz. Que é isso? Cuidado, hein? Para Cuidado com com isso. os homens. Eu sou filho de milico, não tem problema. Os homens parecem que estão de plantão. É muito Rec, só me dizer uma roubando coisa. em ouro Dizer uma agora. coisa, o Luan tava bem, não tava? Tava jogando. Tava? Aí foi pra seleção e... Ah, foi por causa da seleção. Não foi por causa da seleção, mas não treinava lá e machucou. Mas é 5 dias. Não, deixa quieto. teve não. viagem 10 longa, dias. Não, 7, viagem 8 longa, dias, não, pode e parar, viagem. deixa quieto, professor. No caso do Luan, Professor, Dê deixa as quieto. datas, por favor, Maurício. foi no meio do fim de semana aqui. Não, foi no meio de semana aqui. O jogo aqui... Início da Esse é um jogo que não vale nada, O Rec. aqui foi numa O jogo aqui foi numa quinta-feira, dia 31. A apresentação foi no dia 28. Deu 10 dias. E o jogo fora de casa foi no dia 5. Então ele ficou fora do dia 28 ao dia 6. 10 dias. 10 dias. E não vale nada esse jogo. Na minha matemática, isso dá 8. Não, dá 9. São 31 dias de agosto. Mas ele voltou no dia 6. Não. Sim, mas viaja dia 6, chega aqui dia de 7. volta. Chegou aqui dia 7, foi treinar, lesionou, Bruno. Não, já vou, já nem Meu chegou a Deus, treinar. cara, vamos- Nem chegou a treinar. E depois é o seguinte, esse jogo vale o quê? Vamos parar com isso. Não, Chile vamos parar com com a isso. Argentina, Não, vamos vai- parar com isso. Eu perdi uma Libertadores já por causa de seleção brasileira. Chega, vamos deixar bem quieto. Aquela vez que o Zagallo, o grande Zagallo, convocou o Paulo Nunes para ser banco. Mas o Inter pode ter perdido uma Copa do Brasil também. Ah, por causa bom, do- eu tô falando do Grêmio. Não, eu tô dizendo pra dizer que é sério o troço. Então deixa quieto o Jeromel quieto. Eu Hein? entendo algumas coisas. Uma hora o Serginho fica bravo porque ele não convoca o Jeromel. Não. Aí agora que ele pode Mas convocar o Jeromel. mas agora eu não quero. É Não é, É Enio. uma organização Professor, contra o Grêmio. eu acho que é. Não, professor, vamos deixar bem claro. Agora, na véspera de um jogo que vale o ano do Grêmio, não, agora eu não quero, rapaz. O jogo é terça. Eu quero mais que seleção. Eu vou dizer uma coisa pra você. Opa. Seleção, eu não quero nem saber de seleção. Seleção é quero mais Copa que do Mundo. seleção, Eu só gosto de ver jogo da seleção contra a Argentina. Já vou. Respeito. Não, o jogo do Chile Não é é. quase... Bom, o resultado pode ser contra a Argentina. Não é a minha quê? posição. Eu Eu vou ter que torcer pro Brasil para realmente descascar a Argentina. torço muito para a seleção brasileira. Eu torço, mas se eu não estiver vendo também não. Eu Eu vejo como profissional. gosto, eu acho importante, eu acho que O senhor acha? tem significado. Eu não tenho nenhuma dúvida que a mudança na seleção brasileira, e isso não tem nada a ver com CBF, com desonestidade, com nada. Eles estão pegando. Eu estou falando que eles trocaram o Dunga, que não estava dando resultado, não estava conseguindo fazer o time jogar. E o Tite, praticamente com os mesmos jogadores, montou uma seleção vitoriosa, uma seleção que ganhou um monte de partidas. O Maurício me ajuda, 8 ou 9 consecutivas. Agora o senhor vai pular em mim. Se classificou para a Copa do Mundo, quando pela primeira vez se tinha dúvidas públicas que o Brasil pudesse não ir a uma Copa do Mundo. O Brasil esteve em todas as Copas do Mundo, e esse sistema que se usa na América do Sul, de todos contra todos, é exatamente para favorecer os mais fortes, claro, pontos corridos. E agora com 8 indo, então, professor? Então, Na Europa é difícil classificar. Na Agora Europa. tem muitas vagas. porque É são difícil. pequenos grupos. É. Então, É difícil. e assim mesmo o Brasil estava fora. Então, eu acho que a melhoria do Agora eu vou lhe fazer astral- uma pergunta para o senhor me pular de brabo aí, professor. Sim. A seleção lhe encantou em algum momento? Lhe encantou em algum momento? Quantos jogos a seleção ganhou? Ganhou, mas eu não me Em encanto. sequência. O Internacional agora ganha 10 Não, jogos. mas a sequência Mas só um não... pouquinho. Mas
a mesma seleção Ganhar da Bolívia, da Venezuela, e da perder Colômbia, para do Bolívia, Equador. perder para O Bolívia, Brasil estava em para má fase. Venezuela. O Internacional perdeu pro Boa em Porto Alegre. E era uma O vergonheira. Internacional perdeu pro Paysandu. E era uma O vergonheira. Internacional empatou em casa com E era o outra. ABC. E aí o Internacional chegou-se a cogitar que o Internacional não subisse. Ou não? É. E aí o Internacional trocou de técnico. Mas agora passamos a fazer a obrigação Hã? na seleção brasileira. O Internacional passou a fazer a sua obrigação e a seleção brasileira passou a Ótimo. fazer a obrigação dela. Tá bom. Mas fez a obrigação? Encantamento. Mas peraí, mas fez a obrigação? Encantamento, a última seleção que me deu foi um pedaço da seleção do Luiz Felipe Scolari, que foi bastante ajudada pela arbitragem em 2002. Bastante contra a Bélgica, contra a Turquia, vamos deixar barato assim. E a seleção de 82. A de 94 jogava de forma pragmática, tinha dois excelentes atacantes, tinha um articulador maravilhoso que era o Zinho. 70, né? E os dois. Não, mas aí eu tinha 7 anos. Ah, não, eu estou dizendo mais recentemente. Ah, bom, então tá. É, Então, eu quero me encantar. Aí eu me entrego de corpo e alma para a seleção. Bom, brasileira. eu quero que a seleção. corpo e alma. Eu quero que a seleção, em primeiro lugar, Senão, ganhe. pra mim, eu sou mais quero dos que a clubes. seleção ganhe. Eu Bom, eu também quero. Pois é, eu quero que o Eu não gosto de Internacional. perder. Toda vez que a eu quero seleção o saiu daqui como Internacional favorita, ganhe. saiu como Primeiro favorita, lugar, deu problema. Ganhe. Professor, a seleção lhe representa. Com Claro. aquele bando de ladrão que tem lá. Presidente preso, o outro com caneleira eletrônica e o outro foragido. O que que E o outro do COB roubando e botando dinheiro na Suíça em ouro. E o que isso tem que ver Tira o com a gosto da seleção? gente, tira o gosto. Ah, é? Tira o gosto. Aí, sabendo tudo. Tira o que- gosto. Não há um descontentamento com a classe política? Há um descontentamento geral e até ridiculamente generalizado. Eu tenho um descontentamento com a seleção enquanto não for um país sério em tudo, com um desempenho superior. Eu vejo a seleção da Alemanha jogar e vejo jogar por música. Eu gosto de ver. Eu vejo a seleção da França jogar e vejo jogar por música. Agora, nossa seleção continua fazendo força para jogar. Eu não acho. Fazendo força. A nossa seleção vai ganhar da França, como ganhou. A nossa seleção vai ganhar da França se jogar. Ganhou com o Dunga A também. nossa seleção vai jogar de igual para igual com a Alemanha. Eu acho que tu tá misturando duas coisas e eu nunca te vi misturar o teu entusiasmo pelos clubes com eventuais dirigentes desonestos. Misturo. A mistura? E tu perde o gosto pelo futebol? Eu, de vez em quando, que eu tenho, é a minha Tá bom. profissão, mas eu, de vez em quando, Pois é. fico com vontade de vomitar. Pois é. Eu acho que agora, isso que está acontecendo no Internacional, para mim, é gol de final de Copa do Mundo. Gol contra? Não, gol a favor. Por favor. Favor do Brasil. Isso que está acontecendo no Internacional, para mim, é um golaço de bicicleta do Neymar contra a Imagina Alemanha. se isso começar a acontecer em todos os clubes. Com 80 mil pessoas, 100 mil pessoas. Quando isso começar a acontecer em todos os clubes. Mas aí- Mas aí que tá. Que seja o start seja. para isso. Ótimo. Que seja. Enquanto não. Esse Nussmann foi idolatrado por nós a vida inteira. Sim, esse Nussmann foi Tem quem. que ficar enjaulado. Esse Nussmann foi quem transformou o vôlei do Brasil de um esporte. Mas precisa roubar por isso? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas isso vai deixando o povo enojado. Mas o povo é enojado porque os caras são ladrão, não pela sua Mas obra. aí perde o Quer- tesão. quer- O cara diz que eu vou pra casa pra ver o jogo da seleção, vou ficar tomando uma pinga pra esquecer que esses caras existem. É que nem aquele Tem uma coisa com a outra. que nem aquele governador, eu roubo mais fácil. Rouba mais fácil. O maluco. Eu sei que o encantamento pela seleção brasileira existe. Eu não- e aí não eu é não. mentira. No Nordeste, no Norte, diminuiu muito no Rio de Janeiro, que antigamente era oba-oba, não é mais. O Rio de Janeiro também está. Não é O verdade. São Paulo não gosta da seleção brasileira, vai à seleção brasileira, quase que invariavelmente. Pessoal do E aqui quem vai em jogo da seleção, que não deu metade do estádio aqui. Metade do estádio. Eu dizia Mas deu aqui que metade do não estádio acreditava pelo- no público. Deu metade do Pelo estádio valor. pelo absurdo do preço. Não é O besteira. Paraná lotou o estádio deles agora com um absurdo de preço. Que absurdo o preço. Compraram tudo de cambista. Hã? Mas era 30 reais o ingresso. 30 reais no começo. Isso. Não, mas No final aqui, era ó, 80, 100. professor, Mas vamos aqui deixar. partia de 180 reais. Vamos combinar o seguinte. Imagina, Professor. Imagina 180 e num estádio que tem terríveis Professor. problemas de locomoção.
Não, professor. Os jogos do Grêmio decisivos lotam. 2 horas depois tu tá lá ainda. Só tem o seguinte que ele Aí é torcedor. Mas não se torce pra seleção brasileira? Não, em joguinho já classificada. Vamos combinar o seguinte. Para um pouquinho. Os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo sobrou muito lugar, né? Ninguém foi torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo Não, aí quando era para torcem valer. pro evento. Não, quem torce pro evento, torce para a Compram seleção 4 brasileira. anos antes o Torce ingresso. para a seleção brasileira. Agora, tu faz um Tem jogo. muito cara com a camisa da seleção brasileira ali que é norueguês. Eu quero saber o seguinte, o problema é o seguinte, é um espetáculo que é bom, porque se o espetáculo é bom, tem público. Porque uma demanda são 40 mil lugares. Como não concorda, professor? Quanto é que custa o ingresso num show no Beira-Rio? O ingresso mais barato que tem em qualquer show que vem aqui no Beira-Rio é 200 pau. E às vezes sem acústica. E tem 30, 40 mil pessoas. Peraí, professor. Eu tive agora no Rock in Rio, era o ingresso mais barato lá por um dia, que é mais barato que aqui. Que aqui tu paga 300 para assistir um show só. Lá tinham 100 mil pessoas e o ingresso era no mínimo 400 pila. Não, professor. Mas tem demanda para isso. Mas não estou misturando se o espetáculo... Não, professor. Se o espetáculo é bom, se a seleção fosse boa... Serginho, será que o jogo não lotou porque o espetáculo é ruim ou porque a seleção estava classificada e era um jogo que não tinha valor? Porque é o seguinte, qual é o público que vai nesses jogos? 80%. Qual é o público que vai? É família ou é o torcedor? É a família. Aqueles que nunca vão ao estádio. Vai lá pra fazer festa. Vai pra festa. Não é o torcedor de clube. Não é o torcedor de clube aquele que vai lá pra torcer. Aí como é que a família vai R$180 pra ficar atrás do gol sem enxergar direito? Exatamente. Como você enxergar direito? Então tira. Então o estádio só vai ficar no meio. Não. Para aí, Maurício. É R$500 pra tu ficar no meio? R$180. Assim, ó. Vamos lá. Primeiro. Me convence que a seleção lhe encanta. Não, tu tá misturando. Se eu fizer uma enquete lá no Unificado, dá 80 a 20 Fazer pontos. jogo de palavra eu também sei fazer. Não, mas não tô. Mas então, tô lhe dando um fato. Faz uma enquete. Não, assim, ó. Levanta a mão quem gosta da seleção brasileira. 80% das pessoas que vão ao jogo de futebol aqui no Rio Grande do Sul vão para torcer. São torcedores. Tanto que jogo amistoso de Grêmio, de Internacional, não vai ninguém. Não vai ninguém. Em compensação, todos os jogos do Grêmio que são decisivos, que são os jogos de mata-mata, estão sempre cheios. Os jogos do Grêmio do Campeonato Brasileiro, não vai ninguém. O público é insignificante. A mesma coisa, no Internacional tem muito público, porque... Não, deixa eu terminar. Porque hoje se está indo para torcer para o Internacional sair dessa vergonheira que é jogar a Série B. Porque senão faz um jogo internacional e qualquer um desses aí da Série B... Tem time da Série B botando faixa aí. Assim, ó, faz um jogo do Internacional com o Vila Nova e vai amistoso, sem ser jogo a decidir alguma coisa. Mas eu sou também... Só um pouquinho, professor. Só um pouquinho, professor. Mas Internacional e Grêmio a gente está vendo todos os fins de semana. A seleção vem quantas vezes ao Rio Grande do Sul por ano? Quantas vezes a seleção vem? Vem uma a cada 4. Então, peraí. Serginho. Você não vai ter 40 mil pessoas para botar lá num estado que tem 100 mil pessoas? Que é isso? Porque o jogo é porque Não tem amistoso tem... que lota a seleção gaúcha contra a seleção brasileira. Bom. 80 mil pessoas. Então vamos pegar outro Torcendo contra o Brasil. Então, por isso que tinha 80 mil pessoas. Vamos pegar pra outro... torcer. Não. Pra torcer, as pessoas só vão pra torcer. Outro velho. caso, professor. Agora, fazer jogo Foi um amistoso. baita jogo em 3-3. Fazer jogo amistoso da seleção. fez o primeiro gol. Fazer jogo amistoso da seleção. Mas não era amistoso, não era amistoso, professor. Não. Era eliminatória. Brasil e França, que já aconteceu aqui na Arena. Não era eliminatória? Não, o Brasil já está classificado. Não estava, na época não estava. Tava. Não interessa, eliminatória, Copa do Mundo. Serginho, Brasil e França aqui vale muito mais do que o jogo que aconteceu. Foi um amistoso, Brasil e França. Vamos lá, vou buscar o público aqui desse jogo. Vamos lá, peraí. Jogo amistoso com 51 mil pessoas em Brasil e França. Então, como é que... Novelete deve ter distribuído. Porque aí era Brasil e França, o adversário chama. Tudo que contrariar a tese, a gente arruma um argumento contra. Não Então eu assim. vou lhe dizer. Então por que não distribuíram nesse jogo? Quanto é que deu o Paraguai e Equador se equivale?
Isso aqui vale? Então vê quanto é que foi no jogo no Olímpico. Brasil e Paraguai. Não, Mas aí... Serginho, é o jogo das ganhas. Serginho. Não, eu tô falando a mesma coisa. Como tá falando a mesma coisa? Seleção. Um jogo decidindo vaga. Tu tá confirmando a tese do professor, Serginho? Seleção. Se o Brasil estivesse em campo buscando a vaga, o estádio estava lotado. Aí não era o preço. Aí não, porque aí porque tem um aspecto esportivo. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Mas vem cá, tu gasta dinheiro e Pra ver o espetáculo. e faz sacrifício. Pra ver o espetáculo. Quando tu acha que vale a pena. Pra ver o espetáculo. Então, seleção. Serginho, pra assistir Libertadores. Mas o público, só um pouquinho. Pra assistir Libertadores, tu paga. O público de seleção, tu sabe, todos nós sabemos aqui, que não é o mesmo público que vai a jogo de Grêmio Internacional. Mais de 70% são públicos totalmente diferentes. Agora vou te dizer uma coisa, em favor do professor. Não, nem a valer, professor. Em favor do professor. Eu, todas as vezes que estive em estádio transmitindo o jogo da seleção brasileira, eu tive outro sentimento. Aí eu vejo ali o meu país, eu tô fora de casa, Seja bem-vindo, eu não gosto de perder nem cuspe a distância. Seja bem-vindo, meu amigo. Não, eu vou fazer uma tese completa. Agora eu que vou pedir para falar. Ali é o desafio, é ganhar deles, é mostrar que apesar de tudo isso, apesar da roubalheira, do presidente preso e tal, que a gente tem que ter amor próprio e não torcer para a Argentina contra o Brasil, para a Inglaterra contra o Brasil. Isso porque eu estava lá fora de casa. Agora, se estiver aqui também. Mas não muda muito o meu sentimento se o Brasil ganhar ou perder. É isso que eu quero dizer, Ricardo. Não é que eu não torço. Para mim, tanto faz. A favor, para mim, tanto faz. Eu vou sentar ali, para mim, tanto faz. Eu não é torcer que nem eu torço já torci por amigos na seleção, já torci pela seleção. É diferente se eu sentar na frente da televisão vendo o jogo do Grêmio, eu torço. Se eu ver o jogo da seleção, eu fico, não tô nem aí. Se é internacional, eu seco. Serginho, jogo de Libertadores vale muito, não vale? Vale. Então, vou pegar um exemplo que mostra... Para a torcida do Grêmio vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Não, exatamente, vale Grêmio tudo. para qualquer time. Não, mas hoje. Hoje o Grêmio é o único brasileiro. Vale tudo. Vocês lembram quando o Grêmio enfrentou o Toluca? Que já estava classificado, que podia até colocar os reservas, que não teria problema? Toluca, mas faz 500 Foi ano passado. 500 anos. Foi ano passado. Toluca, o ano passado? O Toluca, a última rodada da fase de grupos, que já estava classificado. Fase de grupo. Já estava chovendo aquele dia. Tá 34 mil pessoas. Então, 34, então, maior chuva em Porto Alegre. Da seleção, um jogo que não vale nada. Como não vale? Mas é a chuvarada que deu aqui em Porto Alegre aquele dia, tu não lembra? Agora, eu não tô achando nas fotos nenhuma chuva, mas tudo bem. Então procura aí. Secou bastante nessa foto aqui, né, professor? Tá bem seco ali. O fotógrafo que tirou a chuva, né? No Photoshop ele tirou. Não, faz o seguinte, então tu me mostra uma foto que apareça bastante chuva. Para não dizer que não falamos de Flores, é lá de São Brás, né, a cidade. Tite está falando. Sim, temos o áudio. Ah, tá, eu vi a imagem, já achei que tinha o áudio. Então, daqui a pouco, quando tivermos o áudio, aí a gente coloca. Então vamos de novo. Vamos de novo. Assim, é óbvio que o amor que um de nós tem por um dos nossos filhos... O pessoal já começou a remendar. Está num patamar... Não estou remendando nada. Agora, isto não quer dizer que nós não podemos ter um outro amor que é muito grande, mesmo que não seja do mesmo tamanho. É claro que se tu estiver assistindo um jogo do teu time... tu vai ter um nível de torcida, porque a identificação é absolutamente irracional. A identificação que se tem com o clube de futebol é totalmente irracional, é um nível de ligação quase patológica. Então é claro que vibrar o Serginho com o Grêmio ou eu com o Internacional, não há nada que se compare em termos de futebol. Agora, isso não quer dizer que não se vibre, mesmo que não no mesmo nível, com a seleção brasileira. Eu só torço se for a final. Se der final, eu torço. Então, vou dizer, a seleção brasileira tem mais torcida aqui no Rio Grande do Sul do que Grêmio Internacional. Tem 30% que não gostam de futebol e de vez em quando dão uma olhada e torcem para a seleção brasileira. Não torcem. Eles olham. Acompanham. Mas torcem. Grêmio Internacional, as pessoas... Vamos Brasil, vamos ganhar deles. Grêmio Internacional... Nem sabem quem é o adversário. Grêmio Internacional, as pessoas torcem. Tem um nível de emoção patológico. Vou deixar quando estiver falando do Tite, né? Muito, sabe, o sentimento de brasilidade, Rec, ele supera
em muito o sentimento de desgosto que a gente tem. Sabe quando é que por supera? coisas que acontecem. Quando um cara que tinha o cartaz, que tinha o Filipão, toma as rédeas da situação e ensina os caras a cantar o hino nacional, prometem ufanistamente que o Brasil vai mudar e que a seleção brasileira vai jogar com raça, com garra, e cria-se um clima no estádio, o Brasil ganha a Copa das Confederações, mesmo com manifestações nos arredores dos estádios. Quando alguém, com o tamanho do Filipão, com a energia do Filipão, com o poder de cativar que tem o Filipão, mobiliza, aí o torcedor é meio Maria, vai com as outras. Porque logo em seguida ele já se decepciona. Não é verdade? Vamos ouvir o Tite um pouquinho, depois falamos das inverdades. Nós jogamos 2 vezes, eu tive a possibilidade de jogar 2 vezes aqui com o Grêmio. Já sabia das dificuldades todas que tinha e a performance, todas elas foram bem abaixo, para encontrar uma estratégia que te proporcionasse uma melhor condição. Não queria estar lembrando, mas estive aqui também jogando na altitude em Oruro, e a gente sabe o quanto gera de dificuldade, do aspecto técnico, a bola foge mais, a bola viajada, você tem que ter um tempo, uma finalização de média distância, ela toma e continua com velocidade. E nisso tudo, falei bastante porque fiquei contente com o desempenho, fica numa situação dupla. Eu acho que o Miranda, ele sintetizou bastante. Ele disse, quando eu entrei no vestiário, ele disse, professor, tem dia que a bola não entra. Eu acho que sintetizou bem. Professor Tite, o Paraná lhe abraça e lhe cumprimenta. Uma atuação magnífica, só faltou gol, como disse o Miranda, né? Tem dia que a bola não quer entrar. De tudo que o senhor viu, e até agora o senhor invicto, o senhor bate recorde, a cada jogo o senhor vai fazendo recorde de invencibilidade, de tudo que o senhor viu até aqui, e pelo que o senhor mostrou, o senhor está trabalhando uma listagem aproximada de 35 jogadores para o Mundial? Não sei, mas quando estava fazendo a pergunta, tu fez assim, só faltou o gol, e eu lembrei de que alguém falou que o gol era um detalhe e tomou-lhe um pau danado, e eu não vou falar isso, não. Porque do outro lado tem a qualidade defensiva e tem a qualidade do goleiro que teve também. Eu cobro muito precisão, né? Efetividade. Ela tenha faltado, porque ele é determinante no jogo de futebol. Mais do que, e eu sei desse valor, mais do que posse de bola, mais do que cruzamentos, mais do que finalização de média, tu traduzir, ser efetivo. A segunda parte? Está aberto, tem bastante tempo, são 8 meses ainda, tem atletas de alto nível, tem mais do que isso, tem mais atletas monitorados do que isso, acompanhados mais, em torno de 50. Tite, boa noite. Não houve desfalques por cartões, tem a questão do Thiago, que eu não sei se houver corte vai haver uma nova convocação, você pode até explicar, mas como é que fica a preparação para o jogo de São Paulo? O jogo de São Paulo é a despedida do Brasil de sua casa, tem todo um caráter festivo fora de campo, a CBF mesmo já preparou que vai ter uma despedida da seleção, mas do ponto de vista do Tite, de dentro de campo, vai ter teste, prevês isso? Como é que tu encaras esse jogo pelo caráter de despedida da seleção? Zé, a cada convocação, a cada treinamento é uma situação ímpar para mim de estar em contato com a seleção. Eu não tenho muito tempo de seleção. Eu não conheço os atletas, é muito pouco para nós estarmos reunidos. Olhando para o Luiz aqui, a gente fica de vez em quando, o Kleber, assim, pensando assim, por quanto mais tempo a gente possa estar. Quando a gente volta assim, querendo fazer tudo para. Porque esse trabalho ele é importante. Da gente estar em sintonia fina. Ontem a gente veio, todo o departamento médico e físico analisando todas as situações individuais dos atletas, a minutagem, a condição física, o feeling, a percepção daqueles que poderiam estar sentindo durante o jogo, para que tivesse um bom desempenho. Teste não tem na seleção. Existem oportunidades. Eu já tinha adiantado no outro jogo que o Ederson vai jogar, justamente por uma oportunidade. E porque era injusto e desumano eu colocar o Ederson aqui para jogar. Porque aqui a possibilidade de erro do goleiro ela é muito grande. E eu não poderia dar uma oportunidade numa situação tão adversa assim. Então eu coloquei Alisson, tu vai, e quem vai? Chamei os 3
goleiros e externei. Então, são oportunidades. Outra coisa que eu quero salientar, nós jogamos 2 jogos que foram extremamente importantes, difíceis, Colômbia e a Bolívia, e nós competimos de forma leal sem tomar cartão para dizer assim, eu não quero jogar o outro, vai ser difícil, então não vai. Ele sempre teve essa condição. A gente quer estar o máximo de tempo possível e manter a estrutura da equipe. Só um detalhe, eu concordo com o título do Tite, em gênero, número e grau. Já discuti muito em rádio que realmente a altitude é um inferno para jogar. Né? O Grêmio uma vez ganhou lá, outros times já ganharam lá e tudo mais. Só vou pedir que tire o retorno. Isso aí acaba influenciando diretamente no desempenho. Né? Os jogadores perdem a força. Caminhar lá já é difícil. Subir escada mais ainda. Subir escada é um horror. A estatística do Brasil é assustadora. Acho que quanto a qualquer seleção, o Brasil tem um handicap favorável em qualquer lugar. Ou parecido, pelo menos. Contra a Bolívia, o Brasil tem uma vitória, que não foi na altitude, foi em Santa Cruz de la Sierra. E depois tem mais uma lá na altitude. Acho que até foi com o Zagallo naquela conquista da Copa. Não sei se na Copa da América, não sei se foi essa a vitória. Mas é uma vitória, um empate e 4 derrotas. Então não tem. Não foi lá que a Argentina tomou 6. E toma mesmo. Toma um gol cedo, toma 6. O Neymar hoje é que, surpreendentemente, estava correndo, era 40 do segundo tempo, ele dava pique. O Brasil tem 7, não é fácil isso. Tem 8 jogadores com 2 cartões amarelos. Nenhum problema. Uma vez o Brasil perdeu um jogador para iniciar a Copa do Mundo, que foi o Cerezo, em 82. Logo em seguida mudou a regra, já não sei se foi em 86 ou 90. Só expulso é que não pode jogar a primeira partida da Copa. Se, por exemplo, contra o Chile, alguém for expulso, não pode jogar na abertura da Copa de 2018. No mais, terceiro cartão amarelo limpa a ficha. Queria chamar a atenção, o Maurício mencionou muito bem. Segundo cartão amarelo, né? Na eliminatória são 2. O Maurício mencionou muito bem como a reação dos jogadores na altitude é completamente imprevisível. Muitos jogadores, como tu citasse, mal conseguem correr, e tem outros jogadores, e o Maurício citava o Neymar, que hoje, 40 minutos do segundo tempo, estava puxando contra-ataque. Estava correndo como se fosse 5 do primeiro tempo. E como se fosse... o jogo a nível do mar. Exatamente. Esse jogo terça-feira é meio emblemático, né? Porque se o Tite quiser botar algum reserva, já vamos cornetear que ele está facilitando por cima. Ele já anunciou antes o goleiro reserva. Né? Não, mas aí o goleiro... O goleiro não, mas se ele tiver que poupar alguma coisa assim, começar... Não, testar... Ele disse que está monitorando 50. Ele vai ter mais um jogo contra a Inglaterra, mais 2 ou 3 amistosos ano que vem. Ele tem 2 amistosos esse ano. O grupo está pronto. Não está, professor. Ele convocou Diego Tardelli, Firmino, Arthur. Ele tem 20, vai mudar uns 3 só. Pode convocar. Vai mudar uns 3 só. O grupo é esse, tu antes mencionava. O Diego, o senhor acha que vai para a Copa? Não vai para a Copa. O Hernanes? Não vai para a Copa. Tu falava do Fernandinho. Fernandinho é titular disparado do Guardiola no Manchester City. Fernandinho é o reserva natural do Casemiro. Pode ser titular da seleção da Europa, que para mim, depois da última Copa do Mundo, para mim é um jogador comum. Depois da última Copa do Mundo? Quer dizer que o Paulinho é uma porcaria. O Paulinho tá jogando bem. O Paulinho tá enchendo. Mas depois da última Copa. Mas depois da última Copa. Mas o Paulinho tinha handicap favorável até ali. O Paulinho tinha sido o melhor jogador da Copa das Confederações. Tinha sido campeão mundial com o Tite. O Paulinho foi muito mal na Inglaterra. Na Inglaterra. Foi. O Paulinho foi muito mal na Copa do Mundo. O Paulinho está bem hoje. O Fernandinho está bem hoje. Então não pode. Aquele Luiz Gustavo, Fernandinho. Não é da mesma turma. Tudo da mesma. Não é da mesma turma. Eu só quis dizer, Rec. Eu acho que o Hernanes joga mais que eles. E sempre achei, não é de hoje. Mas é de outra posição. Se continuar subindo é de outra posição. Mas tinha 4, 5 da mesma ali. Se continuar hoje. Quem é o reserva do Casemiro? Não sei se não é o guri aqui do Grêmio. Do Casemiro? Ele joga o primeiro ali. volante? Não. Tá brincando. Não. Tá brincando. O Casemiro, eu vou te dizer, não sei. Periga. Como não sabe? Paulinho joga de primeiro também? Paulinho joga de primeiro também? Não,
Paulinho inicialmente era o primeiro. Thiago Silva mas ele iniciou de primeiro. O Davi Luiz pode jogar de primeiro. Hoje, Mas ele iniciou de primeiro, o Paulinho era primeiro. Na seleção do Tite, ele nunca jogou de primeiro com o Tite, nem no Corinthians, nem na seleção. E dificilmente ele mexeria em duas posições. Em 2002, ele colocou o Edmilson na frente da zaga. Exatamente. E ainda levou mais o Polga. Por quê? Para ser volante. Sim. Eu mas confio o nesse Tite, Fernandinho como volante. O Tite... Eu acho que o Brasil só tem o Casemiro. O Tite joga com um volante e 2 meias... Isso. Que recuem bem. Que recuam bem e que apoiam bem. É isso aí. Então, o reserva do Casemiro no grupo do Tite, em toda a trajetória, é o Fernandinho. O Renato Augusto, por exemplo, ajuda a marcar também. E que está muito bem na Inglaterra, está jogando muito bem de titular de um dos melhores times, se não o melhor time da Inglaterra, com o melhor treinador do mundo, ou um dos, para a gente não começar a debater isso. Então, assim, é um jogador que deu a volta por cima. Que o Paulinho não pode ter uma fase, o Guardiola... O Paulinho pode ter uma fase, o Guardiola não. O Guardiola também está em uma fase. Não ganha mais nada há horas, né? Ele tá 1 ano no Manchester City, que é um clube médio que quer virar grande. Mas Tá 1 ano que ele já, contratou quem ele o quis Paulinho também jogou 1 ano mal. Não, contratou quem ele quis, agora sim. tá Contratou bem. quem ele quis. Então, o Paulinho tá O cara bem. gasta 1 bilhão, não O cara tem contratou explicação. quem ele Então, quis. assim, o Paulinho Ele tá já bem. deu a lista. Só que aí ele joga... Ele joga O Renato Portaluppi. mas ele Mas joga é contra verdade. outros... Ele joga contra outros 5 que também tem 1 bilhão pra contratar quem quer, né? Quem? Só ganha 1. Lá Na Inglaterra. Na Inglaterra, o Manchester ele é um bom tem, técnico. o Chelsea tem, Bom, mas o não é Liverpool semideus. tem. Então, Ele é um assim, bom técnico, mas não é semideus como queriam fazer. é um bom técnico. Bom técnico. Então, o Paulinho tá bem. Tele Santana foi mais que ele. O Paulinho tá bem hoje. Ué? Tá bem. O Paulinho tá bem Tele hoje. Santana em 82 Isso. deu show, aqui no Grêmio em 77 deu show. Claro, o No Paulinho- Atlético Mineiro em 71 deu show. Isso. Foi bicampeão mundial com o São Paulo. O Paulinho- Atlético Mineiro, o time do Tele, o cara ia pra frente da televisão e gostava de ver jogar. Gostava de Como ver. o time do Guardiola também. Bom, ainda bem. Então, ali, pelo menos Senão estava... vai parecer que eu amo. Não, pois Não, eu estava preparando a camisa de força. Estilo toque-toque, não sou muito do estilo toque-toque. Tanto que deu maus resultados. Mas o outro estilo também deu. O Grêmio ganhou com toque-toque também. Hã? Mas eu O Grêmio prefiro... parou com toque-toque e Tá aí sem o toque-toque. tomando pau. É que faltaram as peças, né? Uma coisa é fazer toque-toque com Pois é, isso aí que 26, 27 eu não gols. ouço nenhum Luiz Carlos Reck Acabei de ou dizer. similar comentar o fato de que não tem lesão demais. É muita lesão muscular, né? muscular. Hoje torcemos o doutor Saúl aqui e falamos isso. Não, porque uma coisa é lesão por batida. Pancada. O cara levou uma pancada no O joelho. senhor quer que descubra o Hélio Carraveta do Grêmio, é isso? Eu só quero dizer que quando um clube, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, tem 10, 15 lesões musculares, alguma coisa não está bem do Grêmio, contada. quantas lesões musculares são? Conte. Não são 10, 15, não. São no máximo uns 4, 5. É, mas tem dado com muita Como frequência. é que é? Ué, quem é? O Michel, São Michel. Arroio, Vai. Fernandinho, Luan, Ramiro, é bastante. Barrios. Barros. Mas que, É um atrás do outro. O time inteiro. Edilson toda hora. É o time O Jeromel teve, é o ficou time fora por inteiro. 3 semanas. É o time inteiro. Michael fora da... Não, mas o Maicon é outro problema. O único que não teve é o Kahneman e o Cortez. O resto, todo o time do Grêmio teve lesão muscular. Todo o time. Gente, se isso... Marcelo Oliveira, que não é titular, se isso teve. não tem algum significado... Muitos Não, só jogos. tem razão. São muitos jogos. Só tem razão. São muitos Se jogos. faltava eu dizer, então eu estou lhe Isso dando é o razão. mesmo... São muitos jogos. É. Jogos sob pressão. Isso é o mesmo argumento... Somos jogos. E o Kahneman, professor, em junho ele sentiu também problemas musculares, teve que sair Mas de um sentir jogo. é normal. Não, mas Isso é que nem o Internacional... Mas o alega- Inter pararam as lesões musculares em campos ruins. O Inter... não, mas aí diminuiu o número de jogos. Eu O acho... Inter comparado com o Grêmio Eu acho disputou assim, menos ó, jogos. Tem Aí coisas... são jogos diferentes Tem também. coisas que constrangem a gente ouvir. Quer dizer, o Internacional e o Paraná se encontram para jogar e o Internacional teve um dia a menos
e isso foi determinante para a derrota, por favor. Mas quem foi que disse isso? O vice-presidente do Internacional. Pô, essa o parte eu problema não peguei, eu físico. já tinha criticado. Problema... Não. O senhor tem razão. Não, mas professor... Eu estou professor, concordando muito com o senhor. Professor... Isso é sinal de sabedoria. Professor, se o senhor acompanhou as entrevistas... Ele falou isso aí, eu não peguei essa Não, mas parte. tem mais do que isso, Rec. Se vocês acompanharam as entrevistas antes do jogo, o Wendel disse, não, esse gramado é bom, parece grama normal, não tem problema nenhum. Depois do jogo, primeira resposta do Guto, pois é, o gramado é diferente, os jogadores não estão adaptados. Agora, se a gente pegar ao pé Mas da tu quer que eles digam o quê? Tu perde um jogo pro Paraná, tu quer que eles digam o quê? O time não jogou bem, mas não conseguiu converter as oportunidades. E falhou na defesa. Falhou em um lance pontual. Eu quero agora análise fria de vocês, não paixão aguda e tal. O Danilo Fernandes não é o mesmo do ano passado. Ele falhou A no exigência gol. também não é a mesma. Ele falhou no gol. Mas tem que falhar toda hora. Como toda hora, o Internacional não toma gol. Tu pega as últimas Mas quando 8... vai no gol... Não, mas só um pouquinho. Não. Tu pega 8 partidas do Internacional, 5 delas não tomou gol e ele tem falhado toda hora. Sabe o que acontece? Esse é que nem aquela história do jogador. Não estou comparando o clube. Não, Eu acho ele melhor que o Marcelo Groi, para deixar claro. Eu não acho. Sabe o que acontece? Ou no mínimo Sabe o que igual. acontece? É aquela história. É que os jogadores. É que nem quando tu disputa o Campeonato Gaúcho, os goleiros do Grêmio Internacional vai uma ou duas bolas em gol só. Se entra uma, tu vai falar. O ano passado, quantas vezes ele defendeu 10 bolas por jogo? Mas ele não, então. Podia até tomar um Não, gol, mas todo né? mundo Mas elogiou. passava. Foi para a seleção brasileira, Não, Sérgio. campeão, mas tudo bem, porque iam 10 bolas de gol e 9 ele fazia força e defendia de tudo que era jeito. Porque- e aí, de repente, tomava um gol. Porque Mas aí ano aquele passado- gol saía. Porque tinha defendido Serginho. saía no ralo. Agora não, agora vai uma ou duas bolas em gol. Toma um gol. Serginho, porque ano dizendo, passado teve aquele gol do América Mineiro, que foi Teve o gol estranho, do teve o gol do Atlético Atlético Paranaense. Sim, mas É normal, não. Eu A sei, quantidade de Maurício. erros desse ano é a Maurício. mesma, eu concordo contigo. Maurício, o que eu quero dizer é que nem os goleiros do interior. Tu entende? Eles defendem. Se destacam porque tem 50 bolas no bola Grêmio. em gol. Aí o goleiro do Grêmio Internacional vai uma bola em gol, toma um gol. Pô, chama atenção porque foi só aquela bola. Agora, isso eu não estou dizendo que não possa. Pra mim, aquela bola, esse gol do Paraná é a bola do goleiro. Agora, eu vou te dizer uma Ele coisa. tinha que ter saído. Isso é outra coisa. Eu acho que não foi frango. Porque essa história que a bola que vai em gol é frango. Não, tem um defensável, Não, tem que mas dar os méritos. ele Eu falha. acho que a falha, pra mim, ao meu ver, que ele poderia ter saído. Agora, não foi falha de gol. Esse Não, é- foi falha de não Não sair. ter saído, aí, Agora, ponto. Foi uma falha. Assim como aparentemente era o Charles. Estavam o Charles e o Vink, os dois na bola. Mas o encarregado de marcar era o Charles e que não acompanha o rapaz. Né? Por sinal, bom jogador esse Iago Maidana, né? Esse zagueiro que fez o gol. O senhor sabe quem é ele? Sei eu, da confusão do São Paulo. É. Sim, mas continua sendo bom zagueiro. Vamos ver. Ah, eu acho que foi bem. Está emprestado. Olha aqui, ó. Por falar em jogo de palavras, o Tite, há pouco, não é que ele cometeu um ato falho, mas eu gosto de pegar os detalhes. Ele disse o seguinte: o Miranda, quando entrou no vestiário, só faltou o gol. Mas eu não vou dar uma daquele técnico, que foi o Parreira, que disse que o gol é um detalhe. Não sei o quê. Aí ele diz assim: tem dias que a bola não entra. Não, aí ele disse: não, olha um pouquinho, fiz uma confusão. Até anotei aqui para não fazer confusão e fiz confusão. Porque anotou. Porque anotou, exato. O técnico diz assim: só faltou o gol e tomou um pau, um técnico do passado. Foi o Parreira, foram outros. Tá? Isso é detalhe. O Parreira dizia que era um detalhe. E o Tite disse hoje o seguinte: o Miranda, quando entrou no vestiário, disse: tem dias que a bola não entra. Qual é a diferença de só faltou o gol e tem dias que a bola não entra? Não, isso é detalhe. Quer dizer, Bidu, né? Não, mas a atuação hoje do goleiro da Bolívia... Nesse ponto nós temos que respeitar. Eu não vou fazer o que o técnico falou. Mas aí o Miranda falou. Que tomou um pau. Só faltou um gol. Mas um pouco antes ele tinha dito: o Miranda, quando entrou no vestiário, disse: tem dias que a bola não entra, professor. Mas independente É a mesma disso, coisa, o mesmo mas argumento. Era um jogo, Quer dizer, no dos outros é represso. era um jogo duplamente amistoso. Duplamente amistoso. Porque não valia nada para a seleção brasileira e não valia nada para a seleção da Bolívia. Eu acho isso importante. Era só o orgulho de ganhar o último jogo em casa. Eu cometi aqui uma injustiça com o Tite. Teve parcos momentos em alguns jogos que a seleção me encantou. Uns 3
4. Já tá melhorando. De eu ficar assim, Rec. embevecido. Eu vou Dizer agora com Felipe Coutinho, com Neymar, com Gabriel Jesus, com essa triangulação, com o avanço dos alas e com a progressão do Paulinho. Mas nós vamos moer esses caras, sabe? Mas aí, dali a pouco, de novo. Então eu quero me empolgar, eu quero ter tesão na frente da televisão. O sentimento de brasilidade é tão forte que há relatos. Vocês são mais jovens. Bem, mas... Nem tanto. Terminou Venezuela e Uruguai, professor, 0-0. Em 1970... Tu viu só? Que injustiça que fazem com o Tite? Em 1970, a seleção e os resultados da seleção foram usados como propaganda, ufanismo... A música? Da nossa... 90 milhões em ação. Da nossa vergonhosa ditadura criminosa que matou e torturou tanta gente. Mesmo os guerrilheiros, mesmo quem estava escondido, lutando contra, há relatos que mesmo sabendo que os resultados daquela super seleção seriam, como foram, usados pelo governo, e mesmo assim chegar na hora do jogo, quando se via, lá estavam eles torcendo pela seleção brasileira. Mas não é mais assim. Eu acho que é. Eu acho que esse ufanismo... Não o ufanismo. Criaram até uma musiquinha que todo mundo sabe de cor até hoje. Não o ufanismo. Já foram treinando o povo. Não 90 milhões em ação pra frente, Brasil. Eu não me refiro ao ufanismo. Eu me refiro ao sentimento de brasilidade. Porque, por mais que a gente fique revoltado com... Sobre um certo aspecto, o senhor tem razão. Com o absurdo começamos brigando, eu estou concordando minimamente. Que fazem os políticos, ladrões, corruptos, dirigentes de futebol também. Os dirigentes de futebol, mas mesmo assim, eu acho que são eles, não é o Brasil. São eles, não é o Brasil. Na minha opinião, há uma clara separação entre o governo do Brasil e o Brasil. Professor, quando eu vinha do colégio estadual lá de Lagoa Vermelha, 90% eu estudei no Colégio das Freiras, no Rainha da Paz. Meus 2 últimos anos, o segundo e terceiro científico, estudei no estadual. E passava pela casa do meu avô, lá na Protásio Alves. Protásio Alves de Lagoa Vermelha. De Lagoa Vermelha, esquina com Afonso Pena. Ali onde minha mãe tinha o Bar Guarani. Na Grande Vacaria. Não, Grande Lagoa Vermelha. Onde minha mãe tinha o Bar Guarani e na frente tinha o supermercado Saci. Eu lembro de tudo direitinho ali, na praça e tal. Eu ia visitar o meu avô e eles estavam vendo o quarto, os velhinhos. Velhinhos não eram tão velhos. Estavam vendo o quarto, os dois ali, o velho deitado. E, já acabei de dizer que não eram tão velhinhos, mas o senhor e a senhora deitados estavam ali olhando a seleção brasileira. Não piscavam, não entendiam uma guampa de futebol. Porque o amor à seleção era assim, incalculável. Eles não... E se falasse, cala a boca, porque mandava calar a boca. Não passa também um pouco... Mas hoje não. Hoje, se tiver ligado à televisão... Não passa um pouco dentro disso que o Coelho está falando? Pelo momento que nós estamos vivendo, até de dizermos que o jogador tem que ser profissionais, os jogadores estão jogando fora do país. Será que naquele tempo passado, jogadores aqui, eles não demonstravam isso pra gente? Sentimento de brasilidade. Será que não passa um pouco também por isso? Passa. Eu acho que passa muito por isso. A postura do jogador mudou. Mudou, porque o jogador hoje chega aqui, tu entende? O próprio povo olha... Porra, quantas vezes tu foste lá no centro de treinamento da CBF? Lá no Teresópolis? 50 vezes. Tu viste a apresentação dos jogadores? Só um foi de carro, o resto tudo foi de helicóptero. Tudo de helicóptero, nessa última. Tu entende? Será que não começa também um pouco por aí, professor? Acho que será sim. que acho que os 3 ou 4 foram de carro, uns foram de carona. Não. Eu não, só um foi. Foi o Diego? Só um foi. O resto foi tudo de helicóptero. Mas tudo bem.
Tudo bem, mas não é só o helicóptero. O que eu quero dizer é o seguinte... Isso aí, não, o que eu quero dizer é que a gente sentia os jogadores aqueles da década de 80, da década de 70, tu sentia que eles jogavam, eles ganhavam dinheiro, claro que eram profissionais também, mas tu sentia que eles tinham orgulho de vestir a camisa da seleção. Mais que isso. Eles tinham ambições. Era muito mais próximo das pessoas comuns. Para um pouquinho, hoje, o que um jogador de futebol ganha absurdo. É totalmente o cara chega aqui, joga, bota época. A camisa da seleção, joga aqui e vai embora. Tu tá entendendo? E aquele, não sei, eu acho que a época do glamour, eu acho que o glamour era maior para a seleção. Por isso que a gente vivia mais. Por isso que quando tu sentava à frente da televisão, tu via que aquele jogador, até tu olhava no olhar deles, a vibração, o orgulho deles estar vestindo uma camisa da seleção. Hoje tu não vê, com sinceridade. Tem alguns jogadores que estão ali. Não estou dizendo que eles não querem jogar pela seleção, não estou dizendo que eles não sejam brasileiros, que eles não tenham amor pela pátria, nada disso. Mas tu sente. Porque o futebol é sentimento. O futebol é paixão. Tu olha nos olhos do jogador, tu vê quando o jogador do teu time, até da televisão, tu sente a energia que ele vai te transmitir. E eu acho que a distância aumentou muito, Rec. Eu acho a distância aumentou muito. Mais a decepção com dirigentes. Aí vem todo, é um somatório, né, Rec? Mas eu acho que isso aí, é que eu estava, quando começasse a falar, professor, quando começasse a falar da década de 70, de coisa, sei lá, era outro momento. Quando tinha uma convocação de um gaúcho, quando o Neca era convocado, quando o Lula era convocado, quando o Falcão era convocado. Hoje a gente sabe quantas histórias, tu sabe? De jogador que foi convocado por esquema. E existe hoje ainda. Esquema. Que a patrocinadora manda convocar. Nós estamos aí. A Copa do Mundo de 98 da França, que nós perdemos. Nós sabemos. Quem é que não sabe que quem mandou escalar o Ronaldo dentro do vestiário foi a patrocinadora? Eu não sei. Todo mundo sabe, professor. Eu não sei. Mas mundo sabe. Um risco de vida, né? Eu não sei. Para mandar ele escalar, que ele teria que entrar em campo, pelo amor de Deus. Eu sei que eu não sei. Eu não tô nem mas isso foi... Quem é que deu entrevista esse dia? Um jogador da seleção, César Sampaio, deu entrevista, ainda contou a história, que eles foram pressionados. Pelo amor de Deus. Então isso aí faz com que... Eu, por exemplo, eu sou um cara que começa a não ter... Aí aquela... Agora isso é o futebol hoje, né? Por que em outros países isso não pesa tanto? Por exemplo... Porque a gente não está lá para acompanhar tudo de perto. Porque a gente não conhece. Por exemplo, todos nós aqui... eu imagino como é que não deva estar a Argentina. Todos nós aqui sabemos que o lateral esquerdo do Internacional, Jefferson, ser convocado para a seleção de base já seria um absurdo. Ele foi convocado para a seleção principal. E só não houve insinuações aqui no Sul, porque o Dunga é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Mas se fosse o Luxemburgo que convocasse um jogador... Mas teve o lateral direito, aquele internacional... César Prates. Mas o Leão levando o Leomar. O Jefferson é pior que o César Prates. Pior, professor, muito pior. Professor, querendo ou não querendo, a gente vê... Como é que funciona? Por que foi convocado? Mas, Enio, a gente vê aí os jogadores do Uruguai, tu vê a vontade, o espírito deles quando eles vestem a camisa da seleção. É diferente da nossa. Não, mas quando eles vestem a camisa do clube, quando eu vejo o D'Alessandro em campo com 35 anos isso aí. E vejo os outros olhando o D'Alessandro correr, isso aí é muito característica do povo, da passionalidade do uruguaio, do argentino. Enquanto uma coisa que eu vou fazer uma pergunta para vocês. A nossa qualidade técnica é boa. Vou fazer, já que eu falei Uruguai. Muito boa. Nossa qualidade técnica se fosse por isso que eu quero me encantar. Professor, a falta é capitão. Entre esses dois jogadores, qual desses dois vocês preferiam ter no time de vocês? O Cavani ou o Soares? Se pudesse fazer uma contratação. Soares. Fazer uma contratação. Qual que tu contrataria para o teu time, Maurício? Eu acho o Cavani. Então, professor. Mas eu não teria... Não, os dois são craques. Os dois são craques, mas se tivesse uma bala na agulha só. Soares é o melhor centroavante do mundo.
Eu acho na que minha opinião, não, o melhor centroavante não, do os mundo. dois são craques. Talvez... Estilos um pouquinho diferentes, o os dois. Ibrahimovic em forma, talvez Alternou fosse muito bom. melhor. Não, mas eu tô perguntando só... Agora o Soares Eu contrataria o Cavani também. jogador. Eu contrataria o Cavani. Eu não. É estilo de jogo, né? O Cavani faz gol. O Cavani, é um belíssimo jogador. É um jogador pra mim que É mais bonito que o outro. Bonito não, aí deixa contigo. Não, isso aí bonito. Vamos fazer essa análise. Mas não é Tu bonito. acha o Soares mais bonito que o Cavani? O Soares sou eu. Olha, Não. Com o dinheiro dele fica bonito, ele tá bonito. Cavani Agora, é meio feinho, hein? É feio também. mas bota o dinheiro deles no teu bolso e vê se tu não fica bonito. Mas já tem o dobro, Serginho. As gurias já gostam de mim assim. Já ganha o dobro do que ele, Serginho. Só pra que baixar o salário do resto? Não, Já me incomodo sendo pobre, tu imagina? Tu é pobre? Olha que o velho castiga. Olha que o velho castiga. O velho tá te olhando aí. Já voltamos. Já voltamos. Oito e 9, olha aqui, ó. Outra, pra mim, Gabriel de Jesus tá cru, erra muito gol fácil. Tem talento, mas tá tipo o Pedro Rocha no Grêmio antes do Renato. Manda dizer aqui o Jefferson Machado de Gravataí. Tá aí, tá faltando o Renato, então lá. Tem que mandar o Renato agora lá. Olha, o Renato ajeitou o Pedro Rocha. Ajeitou o Grêmio, não o Pedro Rocha. Não, mas o Pedro Rocha foi fundamental. E os outros que o Renato ajeitou? Não, o Renato ajeitou o time todo, ganhou, O mereceu. Pedro Rocha começou a fazer uma... reinventar agora, hein? O Pedro Rocha começou a fazer um negócio que ele no início não fazia, era chutar, né? Ele batia errado na bola, começou a bater bem na bola, começou a fazer gol, né? Esse o Arthur, a hora que começar a chutar, que agora clarear para ele começar a bater em gol, sou jogador, não digo perfeito, mas vai ser quase perfeito. Olha aqui, professor, se eu começar a ler os recados, o senhor vai dar razão para mim. Nem o hino nacional os jogadores não cantam. É uma pouca vergonha. A gente vê os outros países, os jogadores se emocionam, Luiz Fernando de Porto Alegre. Por isso que eu disse, o Filipão conseguiu ensinar o hino nacional. Mas escuta, tá aqui um dirigente de clube. O Grêmio. Não, bem esse. O Grêmio está na Série A. O Grêmio terá 38 jogos pela Série A. Estamos de acordo? Sim. Garantido, não tem eliminação. Serão 38 vezes que os jogadores do Grêmio cantarão o hino nacional. Os jogadores do Pelo Grêmio, menos ouvirão. Os jogadores do Grêmio, eu estou pegando o Grêmio porque o Internacional, lamentavelmente, não está na Série A, para minha dor. Os jogadores do Grêmio ficam horas e horas e horas presos em concentração. Os jogadores são modelos para todos os jovens do país. Por que os jogadores do Grêmio vão para o Flamengo não podiam aprender a cantar o hino nacional? Não, mas eu teria dentro dessa tese, então, eles têm a seleção brasileira que vai cantar o nacional. Então, os jogadores do clube teriam que cantar o hino do clube. Então, mas pronto. Deveriam a seleção brasileira... Não, mas é que o cara pode redundar na convocação da seleção. E só um pouquinho, e toca o hino nacional, não é o hino do Grêmio que toca antes do jogo. Mas não é só... Mas tocava, até há pouco tempo, tocava o hino gaúcho também. Mas o hino do Grêmio nunca tocou. Em nenhum jogo. Não, isso não vai tocar. Então, mas aí, se o jogador está ali... Nós estamos falando da seleção, o fato que está representando o Brasil ali. Ali, eu acho que nem precisava tocar esse hino todos os jogos também. Bom, mas toca. Jogo de protocolo, é lei. Mas toca. É lei. Mas toca. Se tem toca, tanta lei que tem que fazer. O jogador é modelo para tantos e tantos jovens. É bom cantar. Por que ele não tem uma postura? Mas se nem o torcedor canta, o torcedor fica batendo palma, gritando. Tem muita gente contestando aqui o que o professor falou, dizendo do jeito que o professor fala, a ditadura só estava perseguindo inocente. Agora estamos nesse Brasil democrático, só se vê e lê sobre nossos políticos ladrões. Uma coisa, outra coisa. Estava errado na época, está errado agora. Agora, é o seguinte, né? Nunca no Brasil se prendeu tanta gente do tamanho que essas pessoas têm. Nunca. É muito pouco, né? O quê? Prenderam muito pouco. Mas há bem pouco tinha um presidente da República e 2 ministros só que não tinham sido presos. Meu Deus do céu, está preso o resto
Faz 2 anos que está preso, preso o caso. Marcelo Odebrecht. Está preso. Presidente de preso. O Eduardo Cunha. Não, mas só um pouquinho. Que engavetou tudo que foi político. Não, só um pouquinho, me desculpem. O Pedro Simon, nosso ex-governador, senador Pedro Simon, na década de 80, propôs que se fizesse, porque tinha uma CPI da corrupção, e ele propôs uma CPI dos corruptores, para investigar não apenas os que se deixavam corromper, mas os que os corrompiam. Os que pagavam, não só quem pagava. recebia. Ele foi ridicularizado, ele foi debochado como uma pessoa que propõe absurdos. Gente, hoje... Eu acho que o Brasil está melhorando. Quanto vocês acham que não eles quer dizer devolveram? que ficou bom. Não. Agora, que está melhorando, pelo amor de Deus. Raquel, quanto acha que O eles Lúcio devolveram? ficou 50 anos, agora enjaularam. Tá, eu quero saber o seguinte, você vai ficar uma semana, depois vai para casa, presidiário em casa. Mas lá. aí vai ter que andar Prisão com domiciliar. vai no Fica supermercado com marcado. tornozeleira, Eu quero vai saber, na missa. tu acha- Como o nosso Marinho. Marinho foi na missa nos Estados Unidos, tornozeleira. Quanto tu acha? Que prenda e torture? É. Porque roubou? Não quero tortura, ficar lá Tem que devolver o dinheiro, tem que tomar os bens. Vem cá, só me explica uma coisa. Tu acha que eles devolveram todo o dinheiro que eles roubaram? Eles devolveram uma boa parte. Não devolveram 10, 20%. Como é que eles estão pagando tanto advogado assim? Não é porque eles têm dinheiro. Se o dinheiro roubado tem que ser devolvido tudo. Bom, mas antes não devolvia nada. Devolver uma Eles não parte atacavam ninguém. não é melhor do que não devolver Nem nada. aparecia. Já voltamos. Não, porque... Presta atenção, Sérgio. Andar a pé é lenha. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia, condições especiais de financiamento e até 60 vezes. Quem é que dá essa condição? Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car está trabalhando para a realização dos seus sonhos. É impossível sair sem carro lá da Personal Car. Vou fazer um trocadilho agora, só para vocês gostarem. Você vai ficar com o seu carro personalizado. Na Personal Car. Personal Car. Vai ficar com um carro Você personalizado. não achou essa criativa? Olha, realmente, cadeira cativa é cultura. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Pedeapoio.com.br para saber mais. Sempre tem uma pertinho de você e atendendo todas as suas necessidades. E você pode comprar online. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga para 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Vai ficar melhor do que na tua casa. Fale com o Celso ou a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou o seu carro novo e está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, com total privacidade interna e segurança, estou falando da Insufilme. Proteção, fator solar 1000 e rejeição de infravermelho. Insufilme, preços imbatíveis. Ligue, instale, agende a instalação. 30 21 23 23. WhatsApp 999 69 21 90. Fale com a Natália, lá na rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Venha aproveitar as melhores negociações para comprar, investir ou trocar um imóvel. O compromisso Nex está no Iguatemi com as condições imperdíveis para você garantir o seu imóvel novo. São casas e apartamentos na planta, em construção ou prontos para morar. Está lá
o Batista esperando por vocês. Tá? Venha conferir e tenha a certeza do melhor negócio. Esperamos por você com uma infraestrutura inédita e tem chopp gelado também. E grandes oportunidades. Next Group, a certeza do melhor negócio lá no Iguatemi, no antigo supermercado nacional. Tá? Então, quer dizer, o Vinícius Batista, estava faltando o primeiro nome, Bernardo Kramer também. Vai fazer negócio. É impossível você sair sem apartamento. Como na Personal é impossível sair sem carro, com carro e apartamento, aí está feito o negócio. Paga em suaves prestações, recebe por um bom valor o teu. Tá? Meu corretor, na época que eu fiz negócio com a Next Group, foi o Moisés Kaufmann. E fiz um bom negócio. Aliás, é um bom corretor. Agora está noutra, né, professor? Pagou tudo? Tá noutra. Pagaste tudo? Como não? Montei na tua conta. Não, na minha tu ia dizer. Ué, que é isso? Bar Pizzas é show. Atende de domingo a domingo a partir das 6:30 da tarde ou da noite, como queira. Pode fazer sua deliciosa encomenda. Agora, 3085-1313. Zona Norte e Zona Sul, o mesmo telefone. Peça também pelo WhatsApp. 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bar Pizzas. Confira mais em Bapizzas, é BAPIZZAS.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e toda a família ali, ó. Olha que coisa linda. Tá lá o bigodudo ali. 3085-1313, peça a sua. E no sábado não tem cobrança de entrega. Ontem eu falei aqui que tinha uma promoção especial, falei de improviso, até para testar a audiência. Começaram a ligar para lá, querendo saber qual era a promoção, e eu tirei da minha cachola. É um desconto especial. Liga lá, chora, diz, o REC falou que tem choro. Tem choro, sempre cai choro. Até o bodegueiro servindo isso, que o cara pede choro. Aqui, tu sai daqui... Tu dava o chorinho? Sempre tem choro. Dava com choro ou sem choro? Tu dava com choro ou sem choro? Eu dava com choro e sem choro, porque o cara pedia choro, levava. E se não pedisse, levava o choro. Então tu quer dizer que tu dava. O negócio era dar. O negócio era dar. Sempre um plus. Se descer o negócio era dar, então. Não, é faturar. Faturar. Aqui, ó, o cara incentiva, né, professor? O que é o erro. Cara, vamos fazer, beba com moderação. Vamos fazer um elogio. Se beber, não dirija. Vamos fazer um elogio. Bota o carro na garagem do apartamento que ele comprou e pede telepizza. O carro da Personal Car. Gostaste? Tu tá ficando bom, Serginho. Tu daria para um cara de... Não. Diga, professor. A gente passou muito tempo reclamando de que a CBF não suspendia o campeonato brasileiro dos jogos das eliminatórias. Lembra o ano passado? Sim. Que continuava tendo jogo e aí os jogadores dos clubes brasileiros que atuavam no Brasil e que eram convocados para jogar os jogos das eliminatórias, os clubes ficavam desfalcados no jogo do campeonato. Não, bem observado, porque a CBF, o professor foi um dos primeiros a observar o seguinte, aqui, e vou fazer justiça, eu brigo com o professor, mas como é que o Corinthians é o queridinho e foi rebaixado? Como é que não tem seriedade se já rebaixaram o Corinthians, o Atlético Mineiro 2 vezes, o Botafogo 3 vezes, o Vasco 3 vezes, o Fluminense 2 vezes, o Internacional caiu, o Grêmio caiu 2 vezes. Então, melhorou nesse aspecto de seriedade. Desculpe, e com adendo, sem questionar. Sim. Não é assim, caiu, mas deu uma... O Inter questionou no TAS, né? Mas aí mas não questionou a regra. Não, questionou um caso. Não questionou a regra. Pegou um ponto da lei. Pegou um ponto da lei. Ajeitou o calendário, que é de 20 clubes e tal. O que deu foi briga de televisão, que fez um monstrengo, que é essa Copa do Brasil, outro monstrengo que virou a Libertadores da América, mas não foi só culpa da CBF, foi briga da TV, aceitação dos clubes e briga da Sul-Americana. Então vou te passar aí é o seguinte, aí eles perturbaram o nosso calendário, que estava azeitado. Enquete pra ti, quem que vai ser mais importante ano que vem? Ganhar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? Pelo dinheiro, a Copa do Brasil. Mas pela importância do Campeonato Brasileiro. Mas Serginho, do bolso, se tu botar mais 3 milhões de renda por jogo num campeonato de 38 rodadas, mas é que tu não vai mais dinheiro que esses 52 milhões. Serginho, o problema isso é uma confusão. A Copa do Brasil paga mais do que o Brasileirão no prêmio, porque neste prêmio está junto ali a cota de TV. Se tu só jogar a primeira fase, tu só vai ganhar a cota de TV de um jogo.
Sim, lógico. É por isso que o prêmio é maior na Copa do mas Brasil. relativo. Quanto mais jogos tu tem, independente. mais tu ganha pela TV e maior é o prêmio. Maravilha, mais um acerto. Maravilha, mais um acerto. Porque não dá para dar dinheiro igual para desiguais. E a partir de 19, Serginho, tá no contrato do Grêmio, pelo que foi divulgado. O ranqueamento do Campeonato Brasileiro do ano anterior define se tu ganha mais ou menos na TV. Também. Então tem que jogar as ganhas do Brasileirão. Não, e que maravilha. Tomasse um xixi. Não, eu Que não. maravilha Vou que jogar se o ganho que dá conseguiu dinheiro. fazer com que o campeonato, um dos campeonatos dê bastante dinheiro. Tomara que os outros deem bastante também. Chega Aí, nessa Serginho, época, Serginho, chega você- nessa época, tu tá no chave não bola, tu tá em quinto, sexto lugar, tu vai abandonar o Campeonato Brasileiro. Será que vai... Serginho, tem que ver quanto que o... Pegando a partir de 2019, que o Grêmio entrou nesse rateio da Globo, quanto a mais vai significar no ano seguinte terminar em terceiro ou em quarto? Isso é o que tem que ser analisado. Sim, mas isso Porque daqui a pouco vão ser 10 milhões a mais no ano, Sim, mas vale 10 a pena milhões, focar no mas brasileiro. Sim, mas 10 milhões, tu tem sétimo lugar. Se tu chegar em quinto, tu vai ganhar 5 milhões a mais. Se tu chegar no campeonato da Copa Brasil, tu ganha... Mas uma tu coisa vai não chegar impede a 60. outra. E hoje, Tu vai, ó. só um pouquinho, hoje o Grêmio não deixou o Campeonato Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, que não tem essa premiação toda. Sim, porque já né? dava vaga direta lá Mas no é clube. isso, é isso. É interesse. Então, não, Vai deixar, então vai vai deixar. deixar o Campeonato Brasileiro, não é só porque a Copa do Brasil Mas o dá mais Serginho tem um pouco de dinheiro. razão, porque o doutor Saúl já se assanhou todo hoje. Claro que sim. Copa do Brasil, que o Grêmio é acostumado a ganhar, o ano que vem dá um Evidente. dinheirão. Mas que Olha, bom, hoje. que bom que Gente, tenham... quem ganhar tudo não consegue. Mas aí tem que ver quanto Mas, desse gente, dinheirão vai pro clube e quanto vão pagar em bicho, né? Se Tá bom, tiver- então o melhor é não ganhar. Tá, chega à já conclusão. tocou a musiquinha, a última frase. Se tiver um campeonato que dá muito dinheiro, maravilha, vamos tentar que os outros também deem muito dinheiro. Mas esse dar muito dinheiro é bom. Agora, Serginho Diná, Peru e Argentina. Argentina. Professor Diná. Eu quero que dê Argentina, mas eu tenho medo. Maurício Diná. Vai dar Argentina se jogarem com o espírito do River. Eu acho que vai bem borradinho, mas vai dar Argentina. Mas bem borradinho. Eu só queria lembrar que houve uma decisão que o Peru precisava empatar em Buenos Aires e empatou. Professor, Argentina e Peru ou Brasil e Bolívia? O que o senhor assistiria no mesmo horário? É a valer ou é amistoso? Até amanhã.